Fala galera, konnichiwa, aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos ver mais uma entrevista de rua sobre um estudo feito lá no Japão mostrando que mais de 60% dos jovens não namoram, não têm um relacionamento amoroso. Nós vamos descobrir o que os japoneses pensam a respeito disso e ainda por cima vamos aprender japonês com isso. Como sempre aqui no Conversando com os Kanjis, nós assistimos essas entrevistas de rua e estudamos japonês com isso. Então fique comigo até o final do vídeo que vai valer muito a pena, eu te garanto. Esse vídeo chegou até mim através do meu amigo Jack, do canal Interview in Japan, que faz entrevistas de rua lá no Japão. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do Jack, assim como do vídeo original, para vocês darem uma olhada depois, beleza? Bora assistir esse vídeo então, vamos descobrir o que os japoneses pensam sobre essa situação. 今日は日本の若者の恋愛市場について話していきたいと思います。2026年の調査で20歳から24歳の 66%、25 歳から29歳の 68% もの日本人の若者が交際相手がいないことが判明しました。まずは日本人の若者が本当に恋愛していないと思いますか、それともフェイクニュースだと思いますか？していないと思います。なぜそう思いますか？今期が遅くなってるんで、一人での時間を使ってる人が多いと思う。 Galera, isso daqui é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é uma vantagem do brasileiro. Como nós somos mais simpáticos, mais extrovertidos do que os japoneses, para nós é muito mais fácil, principalmente se você deseja em algum momento ter uma namorada japonesa, ter um namorado japonês, aprender a língua japonesa e conseguir interagir com os japoneses, nós ganhamos uma baita vantagem. Porque como vocês podem perceber, a maioria deles são muito tímidos, muito fechados, têm dificuldades em criar relacionamentos. Pelo menos uma coisa que nós levamos vantagem no mundo é essa. ちゃんと付き合っててもやっぱどっかでいざこざが起きてすぐ別れたりとか多いから、ちゃんと付き合ってる人あんまいないと思う。それを見てどう思いますか？でもなんか少子高齢化とか言ってる社会でもそれが露骨に出てきてるからもうやばいなと思います。してないと思います。なぜですか？顔だからです。理想が高いという。みんな理想高いと思います。 Eu não sei se isso acontece no mundo inteiro, né? Acho que isso daqui também acontece no Japão, sobre as pessoas exigirem um padrão, né? Exigirem um nível de namorada, de namorado muito alto, muito fora da realidade. Eu não sei se as redes sociais influenciaram um pouco nisso, eu acredito que sim, mas não sei, é interessante perceber que no Japão também acontece e aqui no Brasil também acontece. 自分の恋愛経験の中でそういう困難にあったことありますか？あります。付き合った人全員別れました。いつも振られてます。リシンやってますか？私してないですまだ募集中って。募集中ということにしときます。今の恋愛市場でなんか難しいところ、特に若者にとってあると思いますか？やっぱりなんか職場とか以外になったらでもまあそうか紹介なんかアプリとかがやっぱメインになってくるからなんか難しいなっていうのは思います。あ、やっぱり職場以外にはあんま出会いがないと。まああるっちゃあるけど自分からいかんと難しいなっていうのはすごい思います。結構日本人にはシャイな方が多いと聞くんですけど、それによってなんかアプリに行きがちな人が多いと思いますか？あでも確かに多いっちゃ多いかもしれないです。ないです。イージイージー。はい。Yesユにとってはイージーってことですね。 Yes アタックするの難しいですね。相手にその好きっていうのを相手に伝えるのが難しいなと自分は思います。精神的な抵抗って感じですか？そうですね。やったことはありますか？告白っていうか。はあります。まあ全然できるって感じですね。ただ勇気がいるという。まあそうですね。勇気はいるんですけど、まあ頑張ればぐらいで。 Muito legal, né, galera? Mas eu quero saber aqui agora a opinião de vocês. Você que está assistindo esse vídeo agora, você acha que essa situação do Japão é parecida com a do Brasil? Será que nós estamos vivendo, nesse quesito pelo menos de relacionamento, uma coisa parecida com o que acontece lá do outro lado do mundo? Ou não? Isso é uma particularidade do Japão? Me diz a sua opinião, me diz o que você pensa a respeito desse assunto, escreve aqui nos comentários que a gente conversa. E vamos aproveitar para aprender um pouquinho de japonês com isso, né, galera? O Jack abriu essa entrevista de rua com a seguinte pergunta: Wakamono ga hontou ni renai shite inai to omoimasu ka? Soretomo fake news da to omoimasu ka? Wakamono ga 本当に恋愛していないと思いますか？それともフェイクニュースだと思いますか? Você acha que os jovens realmente não estão namorando? Ou você acha que isso é fake news? Esse estudo ele é verdadeiro ou, na sua opinião, é mentira, é fake news isso daqui? E aí nós temos duas possibilidades de resposta para uma pergunta dessa, galera. Olha só. 恋愛していないと思います。 恋愛していないと思います. Acho que não estão namorando. Acho que não estão namorando mesmo.
フェイクニュースだと思います。フェイクニュースだと思います。Acho que é fake news, acho que esse estudo aí é uma mentira. Legal que tanto a pergunta quanto a resposta usa essa gramática to omoimasu, essa gramática aqui, to omoimasu, que é uma gramática extremamente útil quando nós vamos dar a nossa opinião, falar o que nós pensamos, o que nós achamos sobre determinado assunto, ou mesmo solicitar a opinião de alguém. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando certinho para vocês como essa gramática funciona. Vale muito a pena assistir. E uma outra coisa interessante que nós podemos aprender com esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo, é se expressar dessa seguinte forma aqui. Olha só que legal. Moshi Nihon ni ittara, Nihon no kata to tsukiatte mitai na to omoimasu. Moshi Nihon ni ittara, Nihon no kata to tsukiatte mitai na to omoimasu. Se por acaso eu fosse para o Japão, gostaria de namorar um japonês, uma japonesa. Esse tipo de frase é muito útil quando você vai dar a sua opinião sobre essa questão de relacionamentos, galera. E olha só como que é importante decorar essa frasezinha aqui. Se nós trocarmos aqui a palavra Nihon, veja, ela aparece 2 vezes nessa frase. A gente trocar essa palavrinha por outro país, nós podemos sempre conseguir nos expressar dentro dessa temática sobre pessoas de qual país nós gostaríamos de ter um relacionamento. Isso aqui é muito bacana. Então aqui na frase, Moshi Nihon ni ittara, Nihon no kata to tsukiatte mitai na to omoimasu, nós podemos colocar no lugar de Nihon, vamos colocar Estados Unidos. Aí a gente vai simplesmente substituir a palavrinha Nihon por América. América, que significa Estados Unidos em japonês, é escrito em katakana, galera. Então a gente falaria assim, Moshi Amerika ni ittara, Amerika no kata to tsukiatte mitai na to omoimasu. Se por acaso eu fosse para os Estados Unidos, gostaria de namorar um americano, uma americana. É interessante vocês perceberem que essa frase aqui, Nihon no kata, Amerika no kata, é uma frase que não é nem para feminino nem para masculino, né? Seria pessoa do Japão, pessoa da América. Então traduzindo, pode ser que você queira namorar uma pessoa da América, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Essa frase serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Um segundo exemplo, vamos colocar aqui Rússia. Como que se diz Rússia em japonês, galera? Roshia, Roshia. Moshi Roshia ni ittara, Roshia no kata to tsukiatte mitai na to omoimasu. Tá vendo como essa frase é útil, galera? Nós conseguimos expressar uma opinião, uma coisa muito pessoal nossa, de forma muito simples. Então é muito útil. Quem está aprendendo japonês, eu recomendo até anotar essa frase para conseguir memorizar e utilizá-la em uma situação que seja adequada, que seja possível falar esse tipo de frase. Eu adoro assistir essas entrevistas de rua porque a gente aprende muito, mas se para você isso daqui parece ainda muito difícil, é porque você com certeza ainda não tem uma base sólida na língua japonesa. Mas você pode conquistar isso agora de forma muito fácil, de uma forma muito acessível, que é com as aulas do Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias. Galera, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos estudar juntos, de forma muito bem detalhada, muito objetiva, todos os itens que vocês estão vendo aqui na tela. É isso mesmo, o que vocês estão vendo é o que nós vamos estudar juntos. E o mais legal é que se você conseguir fazer apenas uma aula por dia, antes de 100 dias você consegue finalizar todas essas aulas e adquirir uma base sólida na língua japonesa. Aqui não tem nenhuma enrolação, não tem nenhum segredo, é estudo sério, é estudo objetivo, é estudo diário. Se você quer aprender a língua japonesa, quer conquistar uma base nesse idioma, você consegue isso com as aulas do Essencial Japão que já estão disponíveis. O link está aqui na descrição, clica que você vai se surpreender, especialmente com o preço, galera, que é muito, muito acessível. Eu fiz isso daqui para que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, consiga estudar o idioma japonês. Por isso que o preço é assim tão acessível. Clica, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai querer participar das aulas comigo. Eu também vou deixar aqui na tela, galera, 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Eu convido você a fazer uma maratona de vídeos aqui no canal. Tem muito conteúdo educacional bom referente à língua japonesa. Eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai aprender muito. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo referente à língua japonesa. E inscreva-se no canal, porque tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nós nos vemos no próximo.